Bom dia. Nessa aula, essa primeira aula, vamos começar a fazer o aula de química. Essa primeira aula de química. Vamos começar a estudar cálculos de fórmula. Cálculo de fórmula. Dentro do cálculo de fórmulas, a gente vai estudar as fórmula centesimal. Fórmula centesimal. Ok? O que é fórmula centesimal? Uma definição simples do como que a gente estudar a fórmula centesimal refere-se às porcentagem em massas dos elementos químicos ou das substâncias dos elementos químicos. Ok? Então isso é a fórmula mínima. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos para um exemplo. Como é que se procede? Vamos lá. Vamos calcular. Pegar outra caneta aqui. Vamos calcular calcular a composição centesimal do ácido sulfúrico. Então, do ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Ok? A gente sabe que a forma molecular do ácido sulfúrico, tá certo? A forma molecular do ácido sulfúrico, fórmula molecular é H2SO4. Ok? Então vamos calcular a forma centesimal do ácido sulfúrico. Composição. Quando eu falo composição, eu quero saber quanto de hidrogênio, quanto de enxofre, quanto de oxigênio eu tenho nessa molécula, certo? Primeiro, para a gente saber isso, eu tenho que saber a massa de cada molécula, a massa atômica. Então, deixa eu pegar na tabela periódica a massa, tá certo? Atômica do hidrogênio é 1, porque ele está na família 1A, todos os elementos da família 1A, a massa periódica é 1, a massa atômica é 1. O oxigênio é da família 6A, então eles têm a massa do oxigênio é 16. E o enxofre, a massa é 32. Ok? Sendo assim, agora vamos calcular. Vou apagar essa parte de cima. Não precisa apagar não, acho que é só descer aqui. Melhor. Sabendo disso, agora eu vou calcular a composição centesimal do ácido sulfúrico.
ok? Então vamos lá calcular a massa do ácido sulfúrico. Eu tenho H, 2H, então fica que eu tenho aqui, ó, a massa é 1, como eu tenho 2 vezes 2, como eu tenho duas moléculas, então 1 vezes 2, 2, ok? Vou colocar aqui embaixo, fica melhor. O enxofre ele é 32, então mais 32, só tem uma molécula de enxofre. E o oxigênio, que tem 4 moléculas de oxigênio, então cada molécula tem 16, eu tenho 4, 16 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então se eu somar aqui, ó, 32 mais 2 mais 64 vai dar 48. Então a massa molar do enxofre a massa molar do ácido sulfúrico é 98. Agora eu quero saber, para mim calcular a composição centesimal, eu vou fazer de cada um. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 98 gramas de ácido sulfúrico vai em 98 gramas de ácido sulfúrico tem 2 gramas de hidrogênio, e em 100 gramas de ácido sulfúrico vai ter quanto de hidrogênio? Então a regrazinha de 3 vai fazer meio por extremo. Então se eu fizer aqui 98 vezes x dá 98x, que vai ser igual a 100 vezes 2, 200. Então x vai ser igual a 200 dividido para 98. Está multiplicando, passa dividindo. Então x vai ser igual a aproximadamente 2,04% de hidrogênio, ok? Agora imagine, agora vamos fazer dessa mesma forma, vamos fazer para os outros. Deixa eu apagar aqui essa parte. Dessa mesma forma vamos fazer para o enxofre, depois vamos fazer para o oxigênio, dessa mesma forma que a gente fez para o hidrogênio, certo? Vamos lá. Então aqui vamos fazer para o enxofre em 98 gramas de ácido sulfúrico H2SO4, tá certo? Quanto de possui 32 gramas de enxofre, e em 100 gramas de ácido sulfúrico eu vou produzir quanto? X. Então vamos multiplicar meio por extremo aqui. Então 98, no lugar de x aqui eu vou colocar y para diferenciar um do outro. Só para diferenciar um do outro, no lugar de x eu vou colocar y, só para poder diferenciar um do outro. Só para poder diferenciar o hidrogênio do, tá? Igual a y do enxofre. Pronto, então vamos lá. 98 vezes y dá 98y, ok? E agora 100 vezes 32, 100 vezes 32 dá
3.200. Então y vai ser igual a 3.200 dividido para 98. Então y, se eu fizer a divisãozinha aqui rapidinho, então y vai ser igual a 32,65% de enxofre. Ok? Vamos fazer pegar outra cor aqui para a gente diferenciar a cor rapidinho, fazendo aqui rapidinho nesse cantinho. Vamos fazer agora para o oxigênio. Então, em 98 gramas de ácido sulfúrico, eu vou ter 64 gramas de oxigênio. E em 100 gramas de ácido sulfúrico, eu vou ter quanto de oxigênio? Vou colocar oxigênio aqui como seja Z. Então, 98 vezes Z dá 98Z. Ok? Então, 100 vezes 64 vai dar 6.400. Então Z vai ser igual a 6.400 dividido para 98. Z 6.400 dividido para 98 vai dar aproximadamente 65,31% de oxigênio. Então nessa molécula ela vai ter 2,04 de hidrogênio, de enxofre ela vai ter 32,64 de enxofre, e de oxigênio vai ter 65,31 de molécula de oxigênio. Se a gente somar, para a gente saber, uma forma da gente saber assim que a gente fez o cálculo certo, se eu somar 32,65 mais 65,31 que foi de oxigênio, mais 2,04 que foi de hidrogênio, se eu somar isso aqui vai dar aproximadamente 100%. Então significa isso que a nossa molécula que a gente fez está correta. Ok? Até a próxima.